Olá, meu povo do meu canal, aqui Janailton Pedrosa. Quem curte, comenta, compartilha, tem mérito de evangelizador. Já estava com saudade de vocês, tá? Sem internet há alguns dias, mas graças a Deus estamos de volta, de touca aqui, todo empacotado como chamam, porque o inverno já começou, né? O inverno começou no dia 22, 23 de junho, o inverno teve início. E você sabe que vai até 23 de setembro o inverno, né? Então, a estação mais frias, dias de sol mais curtos, noites mais longas. Mas, amado, não é sobre isso que eu quero falar. Olha a natureza, olha a roça, na verdade, né? O feijão já está quase maduro, o milho, daqui a pouco nós teremos pamonha. Já comemos pamonha, só que foi dos vizinhos, porque você sabe que no período de São João é muita solidariedade, muita partilha, graças a Deus. É o clima de São João, o clima de São Pedro. Mas estou aqui para falarmos e reforçarmos a nossa catequese. Jesus Cristo existiu? Sim ou não? Você está pronto para responder essa pergunta de verdade? Então vem comigo, vamos refletir um pouquinho sobre como responder se Jesus Cristo existiu ou não. Vamos lá? Vem comigo, olha aqui a roça, que beleza. Linda, não? O feijão maduro. Então, meu povo querido, vamos direto ao ponto. Jesus Cristo existiu ou não? É auxílio catequético. Veja, quais são os fundamentos históricos, as fontes, os documentos que nós temos para provar a existência de Jesus Cristo? É claro que você vai me dizer, eu creio no Senhor e ponto, ele existiu. Mas como você argumenta? Eu tenho certeza que esta deveria ser a primeira pergunta que a catequese deveria responder aos nossos jovens. Jesus Cristo existiu. Porque a catequese quer me levar a Jesus Cristo. A catequese do batismo quer me tornar membro da igreja. É a porta de entrada. O sacramento da Eucaristia me dá a oportunidade de comungar o corpo e sangue de Cristo e ser mergulhado na sua divindade. A crisma me confirma, é o sacramento da maturidade, da racionalidade. E que racionalidade é essa? Queridos, então, Jesus Cristo de fato existiu. Os primeiros documentos cristãos que nós podemos provar e citar são os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos são a base, a prova material que Jesus Cristo existiu. As cartas de São Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, na verdade é uma carta mais antiga do que os evangelhos, mas os evangelhos, 2 principalmente deles, são das testemunhas oculares, as testemunhas que viram o Senhor, que comungaram, que comeram, que viram os milagres, que experienciaram, que foram chamados. É Mateus e João, 2 apóstolos. Lucas e Marcos são discípulos, mas ouviram a catequese direta dos apóstolos, certo? Então, os 4 evangelhos são a fonte cristã da existência de Jesus Cristo. Em João capítulo 1, no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então você vai encontrar, né, um testemunho fidedigno da existência de Jesus Cristo. Né? Não pode ser um mito, não pode ser uma invenção, porque não duraria tanto tempo uma mentira. Uma mentira não enfrentaria o Império Romano, uma mentira não enfrentaria a perseguição judaica, e uma mentira não nos levaria a dar vida por Jesus Cristo, como fizeram os primeiros cristãos. Eles deram a vida, né? Eles não tiveram medo, eles doaram, eles renunciaram família, renunciaram trabalho. São Paulo fez inúmeras viagens por a Ásia Menor até Roma, quis ir à Espanha para dar vida, para dar testemunho, para levar a salvação. Os apóstolos foram aonde puderam ir para levar Jesus Cristo. E a igreja obedece o chamado e obedece o mandato de Mateus capítulo 20. Vão e batizem, vão e evangelizem, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, queridos, é a fonte cristã. Os evangelhos, que são fontes históricas, são documentos históricos, certo? E a verdade da tradição, do magistério da igreja. A tradição é um ensinamento passado
de século a século, ensinado, certo? E atestado pela Santa Igreja e pelo magistério. O magistério são os apóstolos, são os bispos, são os presbíteros, certo? Hoje os nossos bispos são sucessores diretos dos apóstolos e os nossos padres, a tradição, o magistério da Igreja junto ao Papa, né? Esses dias celebramos São Pedro, o primeiro Papa da Igreja. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É artigo definido, minha, pronome possessivo, igreja singular. Então nós temos as fontes cristãs, os evangelhos, as cartas de São Paulo, e nós temos os padres apostólicos, certo? São os padres da primeira geração apostólica. Quem são eles, Janailton? Eu cito alguns: Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmirna, Santo Irineu de Lyon, né? E tantos outros padres, Orígenes, né? Tertuliano, né? E tantos outros, queridos, que deram a vida, Lino, Cleto, Clemente. Meus amados, são muitos padres da primeira geração apostólica, certo? São os sucessores diretos dos apóstolos, dando aí, né, certeza da tradição, do magistério, da continuidade, porque a igreja, nem as portas do inferno a resistirão, porque nós faremos tanta pressão que o inferno ruirá diante da pregação da igreja. Então, queridos, são essas as fontes. Os evangelhos, você precisa ler, você precisa estudar. Você precisa estudar as cartas de Santo Inácio de Antioquia. São 7 cartas de Santo Inácio de Antioquia. Você precisa estudar São Policarpo de Esmirna, Santo Irineu de Lyon, certo? Tertuliano, Orígenes, e você vai estudar muitos padres apostólicos que atestarão a existência de Jesus Cristo. Eusébio de Cesareia é o primeiro que escreve a história eclesiástica, né? E tantos outros, tantos outros. Então, amados, são fontes fidedignas, são os padres da patrologia, certo? Os evangelhos, a patrologia. A Didaquê também é uma fonte histórica. A Didaquê é um documento, a doutrina dos apóstolos, dos 12, certo? Do primeiro... Ah, um mosquitinho caiu aqui. Ui, erro de gravação. Então veja, a Didaquê também é um documento, certo? Fidedigno da existência de Jesus Cristo, né? É a doutrina dos apóstolos, a doutrina dos 2 caminhos, né? Lá você vai ter... Já na Didaquê do ano 90, que é a doutrina dos 12, você vai ter a doutrina clara da igreja contra o aborto. Não é permitido fazer aborto nem no ventre da mãe, matar a criança que está no ventre da mãe, nem quando nascer, deixar crescer, deixar viver. Então a igreja se opõe ao aborto desde o primeiro século. Desde Jesus Cristo, João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Então, os 4 evangelhos, a Didaquê e a patrologia, né? As cartas de Pápias também. Então você veja, são documentos que atestam a existência de Jesus Cristo, certo? São os apóstolos, são os discípulos, são os sucessores dos apóstolos. Então, queridos, são todas fontes cristãs que atestam a existência de Jesus Cristo. Não dá aqui nesse vídeo para lermos essas fontes, para estudarmos essas fontes, mas é argumento, certo? Se alguém te perguntar, Jesus Cristo existiu? Prove-me aonde se atesta. 4 evangelhos, carta de São Paulo, Didaquê e os escritos da patrologia dos padres da igreja. Perfeito? Tá vendo? Então, a catequese tem que nos fornecer isso. A catequese tem que nos ensinar essas referências bibliográficas, porque se não dá tempo de estudar na catequese, eu tenho que buscar. Por quê? Porque 1 Pedro 3,15 diz o seguinte, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Estejam prontos para dar razão da vossa esperança a quem vos pedir. Mas, Janailton, você falou de fontes cristãs. Eu não sou cristão, eu não dou a mínima para o cristianismo, eu não quero crer porque, de fato, foi eles que inventaram essa história. Querido, se você quer acreditar nisso, beleza. Deixa eu te dizer. Para os historiadores modernos, já não há mais dúvida que Jesus Cristo existiu. Isso é indiscutível. Ponto. E quais são as fontes não cristãs que atestam a existência de Jesus Cristo? Pois não. A primeira fonte não cristã e pagã, nem judia é, tá? Portanto, a fonte não é judaica, não é cristã, é uma fonte pagã. Quem é ele? É Tácito. Quem é Tácito? Públio Cornélios Tácitos. Ele é de 55 e de 120, portanto, ó, na primeira metade do século I, Tácito é.
e morreu no início do século II, em 120. Historiador romano, escritor, orador, cônsul romano, ano 97. E procônsul da Ásia Romana, em 110 e 113. Falando do incêndio de Roma, que aconteceu no ano 64, o incêndio de Roma, o incêndio de Roma, ele escreve falando do incêndio de Roma. Veja o que ele diz. Apresenta uma notícia exata sobre Jesus, embora curta. Olha o que ele diz. Um boato acabrunhador atribuía a Nero a ordem de pôr fogo na cidade. Então, para cortar o mal pela raiz, Nero imaginou culpados e entregou a torturas mais horríveis esses homens detestados pelas suas façanhas, que o povo apelidava de cristãos. Este nome vem-lhes de Cristo, que sob o reinado de Tibério César, Jesus morreu no reinado de César, crucificado, foi condenado ao suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. Olha aqui, uma fonte romana, historiador romano, Tácito está dizendo e atestando que Jesus foi crucificado sob o reinado de César. Por quem? Por ordem de Pôncio Pilatos. Olha aqui, Jesus Cristo existiu ou não? Esta seita perniciosa, reprimida a princípio, expandiu-se de novo, não somente na Judéia, onde tinha a sua origem, mas na própria cidade de Roma. Isso está nos Anais 1544, página 44. Veja, um escritor romano que não tem compromisso com o cristianismo, nem com o judaísmo, fala de Jesus. E ele é de 55, do século I. Você está entendendo ou não? Olha a prova que Jesus Cristo existiu. Outro, Plínio o Jovem. Plínio o Jovem. É outra fonte. Quem é ele? Caius Plínios Cecílius Secundus. 61 e 114. Plínio. Sobrinho de Plínio Velho. Foi governador romano da Bitínia, Ásia Menor. Escreveu ao imperador romano Trajano em 1112. Olha que importante, meus amados. Plínio Jovem era sobrinho de Plínio Velho, que era um historiador, certo? Veja, os cristãos estavam habituados a se reunir em dia determinados. Ele escreve, tá? Ele escreve, veja. Os cristãos estavam habituados a se reunir em dia determinado antes do nascer do sol e cantar um canto a Cristo, que eles tinham como Deus. Vocês estão entendendo? Plínio Jovem fala de Jesus, do primeiro século. Fala dos cristãos e diz que os cristãos têm Jesus como Deus. Olha aqui, outra fonte verdadeira, não cristã, da existência de Jesus. Quando alguém te perguntar quais são as fontes não cristãs, você citou os evangelhos, citou a patrologia, citou a Didaquê, mas eu não quero saber desses documentos, eu quero fontes não cristãos. A primeira, Tácito, Plínio Jovem, e a terceira é Suetônio. Caius Suetônios Tranquilos. Ele é de 69 e de 126, morreu em 126. Século I, século II. Historiador romano, no ano 120, referindo-se ao reinado do imperador romano Cláudio, 41 e 54, afirma que expulsou de Roma os judeus que, sob o impulso de Crestus, ele chama de Crestus, Christus, né? Forma grega equivalente a Christus, né? Se haviam tornado causa frequente de tumultos. Vita Claudi, né? Veja, esta informação coincide com o relato dos Atos dos Apóstolos 18, 1, 2, né? Ele expulsa os cristãos e Lucas, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1, fala disso. Veja, onde se lê: Cláudio decretou que todos os judeus saíssem de Roma. Esta expulsão ocorreu por volta do ano 49 e 50. Suetônio, mal informado, julgava que Cristo estivesse em Roma, provocando as desordens. Ele achou, ele não sabia. Jesus já tinha sido crucificado, né? Cláudio expulsa os cristãos, ele escreve como se fosse Jesus que estivesse provocando as desordens em Roma, mas Jesus já tinha sido crucificado. Fato é que ele cita isso e é atestado nos Atos dos Apóstolos, que de fato Priscila e Áquila foram expulsos de Roma e chegaram na comunidade. Olha, minha gente, é coisa linda demais. São fontes, né, que atestam a existência de Jesus Cristo. Veja, outra fonte. Agora, tivemos 3 fontes romanas que atestam a existência de Jesus Cristo. Agora, uma fonte judaica. Qual é?
o Talmud. O Talmud, coletânea de leis e comentários históricos dos rabinos judeus posteriores a Jesus, apresentam passagens referentes a Jesus. Olha cá. Note que os judeus combatiam a crença em Jesus, daí as palavras adversas a Cristo. Tratado Saedrim 43 do Talmud da Babilônia. Escute. Na véspera da Páscoa, suspenderam a uma haste Jesus de Nazaré. Durante 40 dias, um arauto à frente dele clamava: merece ser lapidado porque exerceu a magia, seduziu Israel e o levou à rebelião. Quem tiver algo para o justificar, venha proferi-lo. Nada, porém, se encontrou que o justificasse. Então suspenderam-no a haste na véspera da Páscoa. O Talmud falando que Jesus Cristo existiu e foi crucificado. As palavras duras a respeito de Jesus é porque eles combatiam o cristianismo, mas é um documento judaico que atesta a existência de Jesus. Qual é o primeiro, Janailton? O primeiro é Tácito, romano. O segundo é Plínio Jovem, romano. O terceiro é Suetônio, romano, que não tem compromisso com o cristianismo. E a quarta fonte é o Talmud, que fala da existência de Jesus Cristo. A quinta fonte não cristã e judaica é Flávio Joséfo, grande historiador judeu. Veja, ele nasceu em 37. Jesus tinha morrido em 33, morreu. Então, Flávio Joséfo nasceu 3 anos depois da morte do Senhor, né? Fariseu ele era, escreveu palavras impressionantes sobre Jesus. Escute. Por essa época apareceu Jesus, homem sábio. Se é que há lugar para o chamarmos homem. Porque ele realizou coisas maravilhosas, foi o mestre daqueles que recebem com júbilo a verdade e arrastou muitos judeus e gregos. Isso escreve Flávio Joséfo. Ele era o Cristo. Ele era o Cristo. Alguns questionam isso, algumas fontes históricas, mas não vamos entrar aqui nessas polêmicas, né? Por denúncia dos príncipes da nossa nação, Pilatos condenou-o ao suplício da cruz, mas os seus fiéis não renunciaram ao amor por ele, porque ao terceiro dia ele lhes apareceu ressuscitado, como o anunciaram os divinos profetas, juntamente com 1000 outros prodígios a seu respeito. Ainda hoje subsiste o grupo que, por sua causa, recebeu o nome de cristãos. Qual é o documento, Janailton? Antiguidades Judaicas, capítulo 18, página 63. Flávio Joséfo escreve sobre Jesus Cristo. Flávio Joséfo é contemporâneo? Não, contemporâneo não, porque Jesus já tinha morrido quando ele nasceu. Mas só faziam 3 anos que Jesus tinha morrido quando Joséfo nasceu. Grande historiador, escreveu Antiguidades Judaicas. Gente, ele dá testemunho que Jesus Cristo de fato existiu. E que os cristãos ainda existem. E existem até hoje. Olha aí você. Nós somos cristãos. Não é um mito a existência de Jesus Cristo, porque uma mentira não dura tanto tempo. Então, se você não é cristão, amado, eu te convido a sê-lo. Eu te convido a deixar-se batizar, a amar Jesus Cristo, a viver a sua vida, porque Ele é Deus. Ele não é um mestre apenas. Budas falou coisas bonitas. Zaratustra falou. Allan Kardec falou coisas bonitas. Gandhi falou, né? Mas só Jesus Cristo é Deus. Só Ele venceu a morte e no terceiro dia ressuscitou. Só Ele fundou uma igreja, constituiu apóstolos, Pedro, e nós somos batizados. É bom demais ser cristão. Alegre-se por ser cristão e Jesus Cristo existiu. Quais são as fontes, Janailton? Os 4 evangelhos, a patrologia, a Didaquê, Tácito, Plínio Jovem, Suetônio, Talmud, Flávio Joséfo. Deus seja louvado. Fiquem com Deus. Deixe o seu comentário, que é muito importante. Se você entendeu, se você tem dúvida, coloque o seu comentário. Se gostou desse vídeo, coloque, porque o comentário dá relevância ao vídeo. Deixe sua curtida e compartilhe com seus amigos. Diga, olha aí os argumentos. Jesus Cristo de fato existiu. Beijo no coração, meu povo. Eu sou cristão.